dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao Festival da Tecnologia Microsoft. Nosso primeiro palestrante da trilha Dev é o Giovanni Bassi, ele já está aí com a gente. Ele vai falar um pouco com vocês sobre desconstruindo o .NET. Fica à vontade, Giovanni, boa sorte. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Caroline. Bom dia, pessoal. Sábado de manhã, tá friozinho, vamos lá. Eu vou falar sobre desconstruindo .NET. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou Giovanni Bassi, trabalho na Lambda 3, sou MVP há 13 anos, sou programador, meu dia a dia é trabalhar com código, trabalhar com os times que estão desenvolvendo software. Faço várias outras atividades aí, e a maneira mais fácil de vocês falarem comigo é pelo Twitter, no @GiovanniBassi. Na Lambda 3 a gente faz todas essas coisas, a gente trabalha com Windows, Linux, Mac e várias tecnologias diferentes. A gente é uma empresa de software com 12 anos de vida, é uma empresa que eu fundei e gosto muito de trabalhar lá. A gente tem um podcast, podcast.lambda3.com.br, todo dia sai um episódio. Ontem saiu um episódio muito legal sobre privacidade, VPN, etc. Eu participei desse, inclusive. A gente é uma empresa que apoia a diversidade e a gente tem vagas, então venham trabalhar com a gente. As vagas não são só em São Paulo, tá? A gente tem vagas remotas, então o escritório da Lambda é em São Paulo, mas as pessoas podem ficar remotas o resto da vida depois que a gente entrou na pandemia. Isso foi uma decisão de todos nós lá. Então, se vocês quiserem vir trabalhar com a gente, estão convidados, mandem um currículo lá para a gente. Beleza, vamos entrar no assunto. Antes da gente começar, tá? A proposta dessa palestra é mostrar algumas coisas que você talvez não conheça debaixo do capô na sua interação com o .NET, tá? Então, quando você está mexendo com C# ou com o .NET em si, que é a tecnologia como um todo, né? Você talvez não perceba esses pequenos detalhes. Então, essa palestra é para quem trabalha com .NET, mas talvez não tenha parado para pensar nessas coisas aí. Eu vou pegar algumas ferramentas para demonstrar, e todo o código que eu vou mostrar para vocês, ele é open source, tá? É um código de exemplo que eu criei, e que se vocês quiserem olhar ele lá, vocês vão poder baixar e tal, mas os códigos na prática não tem nada demais também, tá? Nós vamos abrir vendo uma citação do Book of the Runtime, que é um livro que todo mundo que vai trabalhar com .NET na Microsoft tem que ler. Então, ele abre o livro, esse livro é aberto com essa citação aqui, que é: a principal meta da CLR é tornar a programação fácil. A CLR é o runtime do .NET. Então, esse livro aí, que tem 20 anos praticamente, ele deixa isso bastante claro para que serve o .NET, né? O .NET está lá para tornar a programação fácil. Então, isso quer dizer que eles vão fazer, no .NET você vai ter várias funcionalidades, né? Várias coisas no C#, várias coisas no runtime, que vão te ajudar a tornar a programação fácil. Então, de vez em quando eles colocam algumas coisas que são difíceis ali, né? Mas que vão ajudar em cenários mais complexos e tal, mas a principal meta é essa. E aí, a gente vai ter que falar, não dá para a gente não falar de açúcar sintático, né? Açúcar sintático é o que a gente chama de funcionalidades que só existem no C# e não existem na IL ou no código final compilado. A IL, né, então acho que é importante explicar isso, que muita gente não conhece. O código C#, quando você compila ele não é compilado para código de máquina. Tá? Ele é compilado para uma linguagem intermediária, né, que em inglês é IL, Intermediate Language. Tá? Essa linguagem, ela até parece um... Opa, desculpa, deixa eu tomar um pouco de água. Ela até parece um pouquinho com C#, mas na verdade ela lembra um pouco mais Assembly, tá? Só que ela é um pouquinho mais alto nível. E dessa linguagem é que é compilado para código de máquina depois. E não existe uma tradução um a um do C# para essa linguagem. Muitas coisas que a gente escreve no C# são compiladas para estruturas que não existem diferentes na IL, tá? E eu vou mostrar um pouco disso daí para vocês, né, nessa palestra. Nós vamos usar uma ferramenta chamada ILSpy, que permite que a gente olhe o que foi compilado. Tá? E até é importante deixar isso claro, porque
você consegue pegar uma DLL.NET, um executável, né, um binário, e descompilar ele, olhar o código original que foi que criou aquela DLL. Ele não fica idêntico, mas ele fica muito parecido. Então é importante entender que um código .NET ele não dá muita propriedade intelectual. Até tem algumas técnicas, muita proteção à propriedade intelectual. Até tem algumas técnicas que ajudam nisso, né, de obfuscation e tal, mas é um negócio delicado. E bastante coisa no C Sharp, no .NET, dependem de alguns tipos específicos. Por exemplo, tuplas no C Sharp tem um tipo para tuplas, e a gente às vezes não para pensar nisso. Vai ter uma parte só sobre tuplas, vocês vão ver um pouquinho mais de perto o que eu estou falando. Então, a gente vai começar agora com vários slides, e eu vou entrar no código de coisas que não existem, né? Então, e algumas são só provocações, né? Então, quando eu falo que não existe, eu estou querendo dizer que eles não existem, talvez como talvez vocês imaginem que eles existam, tá? Então, o primeiro desses é que tipos não existem. Então, existe uma profunda ligação da linguagem com os sistemas de tipos. Então, por exemplo, né, quando você tem um using, você depende de um disposable, né, porque no final de um using você tem que dar disposing. Então, essa funcionalidade da linguagem não existe sem a interface iDisposable. Né? Isso acontece muito no C Sharp, o tuplas é a mesma coisa, e aí fica a pergunta, né? Quem é System.Object? Né? Onde ele está? Em que DLL está o System.Object? Que API que ele suporta? E essa resposta é muito simples, tá? Não importa. O .NET, o compilador do C Sharp, ele não se importa de onde você carregar o System.Object. Né? Então, no .NET Framework, ele normalmente vai estar numa DLL chamada MS Core Lib. Mas no .NET Core, agora no .NET 5, 6, eu acho que ele está no System.Runtime. Ou não, tá? Mas na prática não importa. Desde que você carregue DLLs que tenham o System.Object em algum lugar, aquilo vai funcionar. Isso quer dizer que às vezes o que a gente olha como .NET não é exatamente o que a gente imagina. Você poderia construir o seu próprio .NET. Aliás, essa é a proposta, né? Que o .NET desde a primeira versão vem com essa proposta de que qualquer um pode criar o seu próprio runtime, a sua própria standard library, tá? E aí, por causa disso, a gente teve o .NET Standard. O .NET Standard ele veio exatamente com essa proposta de ser um padrão que pode ser executado por vários runtimes diferentes. Então, você compila um componente, né, que você vai distribuir depois pelo NuGet, provavelmente, para .NET Standard, para que ele possa ser consumido por .NET 5, .NET 6, .NET Core, .NET Framework. Né? Então, o .NET Standard permite isso. E aí, o jeito que ele funciona é por redirecionamento, ele redireciona os tipos. E aí, isso é muito interessante. Eu vou mostrar para vocês isso daí. Ele usa esses chamados forward lookup types. Tá? Então, o que eu vamos abrir aqui o ELSpy. E aqui tem o JSON.NET. Tá? Então, o JSON.NET a gente abriu ele aqui. Então, na primeira linha, vocês podem ver onde está a DLL que foi carregada. Tá? Eu vou até aumentar um pouquinho a fonte para vocês verem melhor. Então, está aqui a DLL que foi carregada. E aí ele tem uma série de tipos do qual ele depende. Então, a gente consegue abrir aqui e ver as dependências. Quem ele referencia? Ele referencia o .NET Standard, certo? A única dependência do JSON.NET é para o .NET Standard. E aí, tudo que ele faz, aonde que ele vai encontrar o System.Object, aonde ele vai encontrar string, está tudo direcionado no .NET Standard. Mas o .NET Standard não executa. Quem vai executar de fato vai ser, por exemplo, o .NET Core, .NET 6, .NET Framework. Então, o que eu fiz? Eu abri as DLLs do .NET Standard aqui é no .NET 6 e aqui no de cima é no .NET Framework 4.8. Tá? Então, vamos olhar primeiro o .NET 6. Então, está aqui o .NET 6. Essa é a DLL, dá para ver aqui, que é a Net Standard DLL dentro do .NET Standard 6. Se a gente clicar nela aqui, vocês vão ver
vários type forwarders, tá? Então ele está encaminhando o tipo do tipo critical handle, não sei o que lá. E a gente pode vir aqui procurar object, né? E a gente, em algum momento, acho que a gente fizer parênteses object, olha aqui, ó. Ele está encaminhando até o object, ele vai encaminhar string também, né? Que é talvez aí, ó, aqui, ó, tá encaminhando string. Então, o que ele está dizendo aqui? Eu não tenho nada, não tenho nenhuma implementação. E você vai pegar esses tipos em outro lugar. E aí, quando a gente abre aqui, ó, você pode ver que não tem nada, não existe nada nessa DLL, é só type forwarding, tá? E aí, quando a gente olha as referências dela, você vai finalmente encontrar os tipos todos. E aí a gente vai ter aqui, provavelmente, o system.runtime, que vai ter aqui, provavelmente, será que é aqui ou eles mexeram de novo? Não está mais aqui também. Então eu teria que ver onde é que eles enfiaram. Ah, não, é o system. Aqui, na verdade, são os namespace, eu estou falando besteira. Então, ver se a gente acha namespace system. Desculpa, aqui estão as referências, né? Ah, é verdade, aqui ele está só encaminhando. Então a gente teria que pegar. Ah, ele deve ter aberto aqui embaixo, ó, system runtime. Aí aqui não tem nada também. Tá? Então, ó, eles mudaram as coisas de lugar, tá? Por isso que eu estou falando que não é tão simples de você encontrar as coisas. Ó. Então, a System Private Core Lib, se a gente acha o System aqui, olha lá. E aí a gente vai ter, parece que estão todos os tipos aqui, ó, encontramos. Né? E aí aqui no meio você vai ter o Object. Ó, tá? Então, é assim que funciona. Então, imagina que o seu projeto. Aí a mesma coisa vai ser para o .NET 6, .NET Framework. Então, o .NET Framework está aqui, ó. Vamos fechar isso aqui tudo para ficar fácil da gente enxergar. Aqui é a mesma DLL Net Standard, só que no diretório do .NET Framework, tá? Vamos dar uma olhada o que ele está referenciando. Ele está marcado aqui, ó, esse AC ele está marcado como Reference Assembly, né? Então ele só contém metadados, beleza? Até o próprio ILSpy está avisando a gente aqui. E aí se a gente escorregar aqui, ó, vocês vão ver também que é a mesma coisa, tudo type forwarding, né? E aí nas referências vocês vão ver todas as dependências, e aqui vai estar o MS Core Lib, né? E aí que já foi carregado o MS Core Lib, e vai ter a mesma coisa aqui, ó. Epa, mas aí acho que mudou, hein? Olha só como as coisas mudam. Antes estava até algumas versões atrás, tá, do .NET Framework, que as coisas estavam todas no MS Core Lib. Aparentemente isso mudou também, faz tempo que eu não olho, né? Então sei lá onde é que vai estar o system.object aqui, não vou ficar procurando para a gente não perder tempo, tá? Então o que acontece? Você faz uma aplicação. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a minha aplicação, é uma aplicação .NET 6, certo? Ela referencia o JSON.NET. E aí, quando ele for pedir para carregar o .NET Standard, qual ele vai carregar? Ele vai carregar esse daqui, que vai encaminhar os tipos. Não, desculpa. Ele vai carregar esse daqui, que vai encaminhar os tipos para as DLLs do próprio .NET 6, e aí tudo funciona, tá? Então, quando você carrega ela no .NET 4.8, ela carrega as DLLs do .NET Framework, quando você carrega no .NET 6, ela carrega as .NET 6. Então, até como as coisas se encaixam, é tudo muito flexível, tá? Então, essa é a primeira parte que eu queria mostrar para vocês, onde cada tipo é encontrado. Legal? E vamos agora remover esse... deixa ele aí, vai. A gente vai trabalhar mais aqui com esses exemplos que eu criei. Então, a gente vai olhando isso aí daqui a pouco, a gente volta para ele. Tá, aí o using. O using também não existe, tá? O using é totalmente açúcar sintático. Ele depende de iDisposable ou de iAsync Disposable, que é a novidade, né, para fazer Dispose Async. E como vamos ver como é que o código que usa using e await using ele é compilado, tá? Então eu vou abrir aqui um exemplo para vocês do using. Aqui eu tenho vários métodos que a gente vai dar uma olhada, tá? Dentro dessa classe using não existe. Então aqui, ó, o primeiro que a gente vai olhar é esse using dispose. Então aqui eu estou fazendo dispose de um memory stream, tá? E aí ele vai escrever alguma coisa aqui e no final ele vai dar dispose nesse cara. Então vamos abrir aqui, ó. Então deixa eu mostrar para vocês. Eu vou botar aqui na versão do C# 10, ele vai descompilar como se fosse C# 10. E aí a gente vai abrir aqui o using não existe, tá? Então aqui está o using não existe. Vamos abrir aqui, como é que chama o método? Using dispose. Tá? E olha só, ele conseguiu descompilar, tá quase idêntico o código, tá? Então, ó, vamos comparar o código. Vocês podem ver, ó, que o código tá muito parecido. A única diferença
é que ele colocou o using numa linha única, já dando a dica que não faz diferença, tá? Mas se a gente voltar para uma versão do C Sharp 8, o C Sharp 8 já tinha o using, não lembro qual era o C Sharp que não tinha. Aqui, ó, C Sharp 7. O C Sharp 7 não tinha o using numa única linha, né? Então ele pega e mostra para você desse jeito. Então aqui ele está adequando a versão do C Sharp, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Tá? Ele está me mostrando o código exatamente como ele é. Vamos ver como ele seria no C Sharp 1, igualzinho, porque o using já existia desde o C Sharp 1. Então, como é que a gente faz para ver como seria um using de verdade? A gente tem que botar IL, tá? Então, se eu botar só IL vai ficar muito complicado, vamos botar IL com C Sharp. E aí, a hora que a gente faz isso, dá para ver que using na prática é um try-catch. Tá? Então, ele tem o try, e ele tem um finally, na verdade não é um try catch, é um try finally. Ele tem um try e no finally ele vai chamar o dispose daquele tipo lá, tá? Então isso aqui lembra que eu falei que o C Sharp era compilado para linguagem intermediária. Essa aqui é a linguagem intermediária, tá? Então todo aquele código daquele único método que a gente estava olhando, ele vira isso daqui, tá? Então a gente tem aqui, ó, vamos encontrar, ó, ele tem a criação de um memory stream. A criação do memory stream está aqui, ó, a chamada do construtor com o new object. O legal do IL-SPY é que ele tá, dá para ver aqui no canto esquerdo, tá? Não sei porque que ele está botando lá a tooltip. Quando você para em cima dessas instruções, ele explica para você o que elas fazem. Tá? Então aqui ele está criando um novo objeto, e aí aqui tem a chamada para o write, né? E aqui embaixo vai ter a chamada para o dispose. Então na prática o using é só um try finally. Tá? É isso que é o using. E aí, se a gente for comparar, aqui é a mesma coisa, mas com um statement de using. Tá? Então vamos olhar como é que é esse código. Vocês vão ver ó, como é que ele chama? Using statement dispose. Using statement dispose. Vocês vão ver que o código é absolutamente idêntico. Então é um pouco complicado de ler aqui, então vamos botar ele aqui no C Sharp de novo e vamos deixar ele como se fosse C Sharp 1. Tá? Aqui dá para ver o código e aí aqui o outro código. Ó. Vocês podem ver que ele é absolutamente idêntico. Tá? Então, mais uma demonstração de que isso aqui é absolutamente igual na verdade, isso aqui é absolutamente igual a isso aqui. Tá? E aí, como é que é o await? Né? Então, aqui a gente tem um await using dispose. Né? Então, vamos achar esse método await using dispose. E aí aqui, aí já vai, eu vou pular isso aqui, tá? Para você não criar muita confusão. Mas depois a gente vai falar mais de await. Await é um negócio complicado. Vocês viram um pequeno spoiler ali. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se a gente voltar para o C Sharp 7, dá para você entender o que é um await using, tá? Então, o que ele faz? Ele cria, aqui ele está obtendo o async enumerator, naquele método create async disposable async. Então, aqui, ó, chamada desse método aqui, ó. Tá? Então, ele está colocando esse cara numa variável, aí ele faz um try finally, que é um using, né? Um using é só um try finally, e aí ele bota o while aqui dentro e o dispose aqui no final, tá? Então, é isso que acontece. A gente consegue entender esse código quando a gente volta para a versão do C Sharp 7. Né? Então, ele descompilou e está mostrando de uma maneira que a gente entende. Então, o await using nada mais é do que um try finally com um await dentro. E o método é assíncrono. Tá? É isso que é um await using. E aí a mesma coisa, que a gente nem precisa olhar aqui embaixo, porque isso aqui é só para criar ele lá, né? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que vale a pena a gente olhar. Não, dá na mesma, isso aqui não vale nem a pena, é tudo igual, tá bom. Esse aqui na verdade é o using var, né? Olha aqui, ó. Tá tudo na mesma, né? É o using var. Mas é o mesmo código, quer ver? Ó? Await use statement dispose. Então, await use statement dispose é o mesmo código, tá? Então, você usar o using var ou using direto, né? Dá na mesma. É que aqui as chaves estão implícitas, né? É como se tivessem as chaves. Acho que se eu deixasse isso aqui assim, ó, ficava mais fácil da gente entender que esse daqui aí vai ficar mais fácil vocês entenderem. É isso aqui, ó. Agora está mais fácil de ver o que a gente está comparando, né? O using var, né? E aqui é o using com a declaração ali no meio. Tá bom. Então é a mesma coisa também. Vamos para o próximo.
valores default para argumentos não existem. Quer dizer, eles mais ou menos existem, tá? Mas no fundo é quase tudo mentira do compilador. Esse aqui é muito legal. Quer ver? Ó? Vamos achar ele aqui. Valores default de argumento não existem. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um método que tem um parâmetro, né, que é o i, e o valor dele é 100. E aí ele basicamente pega o segundo atual e retorna mais o i que você passou, tá? E aí a gente está jogando fora o resultado, só para a gente compilar esse método direitinho. Então aqui a gente chama ele sem nada, que ele vai atribuir o valor de 100, né, porque é o valor default. Aí aqui passa com 1 e aqui a gente passa com 2. Então se a gente pegar aqui, vamos deixar ele aqui com C# 10 direitinho e vamos achar que a classe valores, não sei o que lá, não existem. Aqui, ó. Então dá para aumentar aqui os dois, ó. E é exatamente o que a gente esperaria ver. Vocês percebem que ele compilou exatamente, ele descompilou exatamente o que a gente compilou, tá? Vamos voltar aqui para o C# 1 e ver o que ele nos mostra. Olha como é que fica o código. Pelo visto, valores default, a gente não existia valores default no C# 1, então, não lembro, na verdade, faz 20 anos que eu estava trabalhando no C# 1, então eu não lembro. Mas dá para ver que aqui esse método tá igual, mas olha só o que ele fez aqui, ó. Ele está chamando o getInt, mas ele está passando 100 na chamada, não está mais vazio. Olha como é que é no C#, vamos ver aqui no 3, talvez. No 3 ainda está assim, vamos ver no 5. No 5 já está diferente, ó. Então aqui ele bota sem nada, e aqui no 3 ele já bota o 100 aqui dentro. Vamos olhar na IL. Então aqui para abrir da IL, a gente tem que olhar o método mesmo para ficar mais fácil, para não ficar muito confuso. Vocês vão ver que ele está guardando o 100 mesmo, ó. E aí depois ele chama o método. Então na prática o 100 está lá hard-coded na sua chamada de método, tá? Então, por que isso, pessoal? Na prática, quando você tem um argumento padrão, né, um parâmetro com valor padrão, o valor que é colocado, ele não é uma mágica, onde o método é chamado sem nada e depois ele inventa o 100, né, o valor padrão. Não, ele vai lá no método que está chamando e coloca o valor padrão no método, tá? Isso gera um problema. Qual é o problema? Vamos voltar aqui no código para ficar mais fácil de ver. Imagina que esse método aqui, ó, ele está numa DLL que você está usando, externa, né? E esse outro método está em outra DLL. E aí você pega e atualiza esse segundo método aqui de 100 para 200. E aí você deploya só esse cara aqui, né? Você coloca em produção só esse método aqui que está em outra DLL. O método original ainda está com 100 hard-coded, né? Já está codado aqui, está forçado o 100 aqui dentro. Então ele não vai atualizar, tá? Então você teria que compilar de novo esse método não existe para ele pegar o valor de 200 novo que você colocou lá, tá bom? Então uma curiosidade aí, né? Isso aqui mais um exemplo de açúcar sintático, tá? Try-catch existe, mas não é exatamente o que você imagina. Então vamos ver o try-catch. Vocês já viram um pouquinho do try-catch, na verdade, né? Na verdade, eu devia mostrar esse antes, para não dar spoiler. Então, aqui a gente tem o try-catch, nesse cara. Então, eu tenho um try, um catch e um finally, certo? Vamos abrir ali, ó. Botar o C#. Abrir ele aqui. Está aqui o código, olha, ele descompilou direitinho, está idêntico com o código original. Só que se a gente mostrar IL, o que vocês vão ver é um try, dois tries, na verdade. Você tem um try, aí você tem outro try, aí você tem o catch, e aí você tem o finally, no primeiro try. Então, tudo indica que no try, catch, finally não existe. Existe try, catch e existe try, finally. Tá? Mas é interessante ver que existe, de fato, o try na própria IL. Tá? Então, uma pequena diferença aí. Você pode ver que o código é muito parecido com o código original também, a gente até consegue ler a IL, né? Mas a gente tem dois tries e não tem um só, tá bom? Beleza. GoTo existe e é quase o que você imagina. É que GoTo na IL ele é um pouco diferente, tá? E aí tem otimizações para casos específicos. Quer ver? Então vamos lá para o GoTo. Não sei se GoTo é um negócio incomum do pessoal vendo C#, né?
Acho que talvez tenha gente aqui que nem sabe que existe GoTo no C#, então talvez vocês estejam vendo o GoTo pela primeira vez, tá? O que é o GoTo? O GoTo vai pegar uma instrução, né, e vai transferir ela para outro lugar. Né? Então, se eu cair nesse if, ele vai cair nesse GoTo e vai me jogar para cá. Tá? Se eu não cair nesse if, ele vai fazer esse writeLine e depois esse GoTo vai para o outro label aqui. Vai para o final do código. Parece isso a gente fazia muito no VB6, né? Mas isso aqui é um código absolutamente legal. Vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui compila. Tudo que eu estou fazendo aqui compila, tá? Então é absolutamente legal você fazer isso daí, tá? E o que acontece nisso daqui? Vocês vão ver, a hora que eu for descompilar esse código, vocês vão ver um negócio muito curioso. Nós vamos descompilar ele com C#, tá? Como é que é o GoTo existe? Aqui. Vamos descompilar ele com C#, vou botar aqui um C# 10 mesmo, não vai mudar nada. E olha só o que ele fez. Ele fez um if-else. Por que ele fez um if-else, pessoal? Porque a maneira de fazer if-else é com GoTo na IL. Tá? Então, ó, vou botar o código aqui lado a lado para vocês verem. Tá? Então, por isso que a gente não usa GoTo no C#, né? Porque o if-else é muito mais legível. Esses dois códigos, ele é o mesmo código, tá, pessoal? Ele só está mostrando uma visão diferente aqui. Se a gente pegar a IL aqui, você consegue ver o que foi compilado. Mas o que o IL Spy está fazendo? Ele está mostrando de uma maneira um pouquinho mais legível, que é a maneira idiomática no C#. Mas você pode ver aqui, ó, se o segundo for menor que 30, olha só, ele entendeu menor que 30. Olha como é que foi compilado isso aqui, né? A nossa condição é maior que 30. Mas ele inverteu a condição, o compilador inverteu a condição. Então, se for menor que 30, ele vai para depois do if, que é aqui, ó, essa linha 5, que está marcada como 5 aqui. Né? E se não, ele vai para depois do primeiro label, que é esse cara aqui. Ó. Então, porque ele faz o if, né, e aí ele vem para depois do primeiro label. E aí ele tem que escrever no final depois do outro label. Certo? Então, na prática, esse código é igual. Se a gente for olhar a IL, o que você vai ver aqui? Ó? Então, a primeira comparação é o segundo com 30, né? Então, ele vai obter, ó, tem que maximizar, senão não dá para a gente ver. Então, aqui ele está obtendo o segundo, está guardando esse segundo, tá? Quando ele obtiver esse segundo, ele vai para a stack, ele faz a comparação, e se ela for falsa, né, ele faz um jump para a linha 23, ó, que é depois do if. Né? Então, olha só, se ela for falsa, ele faz ele continua, né, para depois do if, mas aqui ele dá um jump. Então, quer dizer que o padrão não é ele ir para depois do if, se não tiver acontecendo nada, ele não vai dar esse jump, e aí ele vai cair aqui para a linha 30. Então, ele vai para a linha 30, que é depois do primeiro label, que é exatamente isso daqui, ó. Então, ele dá o jump para depois do primeiro label. Ele inverteu a nossa verificação aqui, tá? Então, o que virou esses GoTo? Eles viraram esses branches aqui, ó. BRS, BR false, e é isso que eles viraram, tá? Então, que são, aqui ele fala, ó, é um jump, ele transfere incondicionalmente se a instrução... esse aqui é um jump incondicional e esse aqui é um jump condicional, né? Ele transfere se o valor que tiver na stack for false, tá bom? É isso, então o GoTo ele existe, mas o compilador otimiza, tá bom? E no final você parece muito com if. Link não existe, tá? Link definitivamente não existe. O link é tudo açúcar sintático, tá? Então, existe uma dependência de iQueryable e iEnumerable para que você possa criar o link e de várias bibliotecas que estão naqueles namespaces do link, system.link, né? Vamos ver como o código que usa link é compilado e como o link2 funciona. Então, vamos lá. Cadê o link? Link não existe. Tá. Então, primeira coisa, nós vamos ver aqui um link to objects, né? Então, aqui a gente tem um array de números. A gente faz um link aqui, então a gente vai pegar todos os números que forem maiores que 1 e vai selecionar eles, essa sintaxe que parece aí um SQL, né? E aí nós vamos dar um for each nesse cara. O que, beleza, né? Super simples. Vamos ver como é que esse cara funciona. Então, a nossa classe link não existe. Vamos fechar isso aqui. No lugar certo? Não, namespace é link não existe. Então, fecha isso aqui. Link não existe.
Classe link não existe, método link to objects. Então, vamos ver isso aqui com C#. Então, primeira coisa, de cara, vocês podem ver que o YLSpy, ele não mostra aquela sintaxe com cara de... na verdade, não é esse, né? É esse. Ele não mostra a sintaxe com cara de SQL, né? Ele mostra com a chamada de métodos de extensão, né? Então, essa é a primeira dica para vocês. Essa sintaxe bonitinha aqui do lado esquerdo, né, onde ele faz o where, ela é só uma chamada de um método de extensão para um enumerable, que no caso o array ele é um enumerable, né? E você consegue até ver, tá? Olha aqui no C#, se eu parar aqui, ó, ele mostra que método que é esse. Se eu vou apertar o Ctrl e vou clicar nele, ó, dá para ver quem é. Eu não sei se vocês já tinham feito isso, mas dá para ver que é uma chamada, né? Olha lá, no tipo enumerable, no método where, método estático where, que é um método de extensão. Olha o this aqui, ó. Tá? Aliás, método de extensão também não existe, tá? A gente já vê isso aí também, ó. Dá para você ver aqui, ó. Aqui ele está mostrando o método de extensão. Eu não sei se eu vou falar de método de extensão não existe, mas se eu não falar, a gente já fala agora. Aqui ele está chamando o where, né? E aí, se a gente clicar aqui, ó, dá para ver que é exatamente naquela classe lá, né? Naquela classe enumerable. Ó. Aqui, cadê ela? Nossa, você tem método para caramba aqui. Aqui, ó, no enumerable, né? Então, é isso que está acontecendo. E aí ele pega aqui maiores que 1, e aí ele faz o for each, tá? E vocês podem ver que o from e o select nem aparece, né? No from o NS aparece aqui e o select nem aparece em lugar nenhum, tá? Se a gente voltar isso aqui para C#, acho que é o 2, porque acho que até o 3 isso aqui ainda existia. Acho que é no 2 que não existia ainda. Exatamente. Ó, no 2 não existia método de extensão ainda. E aí dá para você ver que o método de extensão nada mais é do que uma chamada... Opa, cliquei no cara errado. Uma chamada de um método estático, tá? E onde ele passa o primeiro argumento como aquele argumento que é o this, né? Então, métodos de extensão também não existem. E aqui não existia nem lambda ainda, então lambdas também não existem. Vocês podem ver que lambdas são simplesmente delegates, tá? Então, aí acabou que link não existe, basicamente chamadas de métodos estáticos, tá? E aí tem um método where, tem vários métodos que tem um método group by, tá? Então se a gente for aqui em enumerable, acho que é mais fácil ver pelo Visual Studio, né? Você vai ter, olha só, zip, where, vai ter o sum, que a gente não usa, mas se você for ver aqui, você vai ver o group by também, ó, que a gente usa no link, né? Então, enfim, é tudo método de extensão, tá? Beleza, aí vamos ver um outro aqui, ó, o link to Didio, né? Eu fiz aqui obter pessoas, então ele obtém objetos que são do tipo pessoa. Essas pessoas, elas são simplesmente... Podia ter feito records aqui, né? Nome, sobrenome e o toString para dar o nome e sobrenome, tá? Então, ele pega e obtém as pessoas, e é um grupo de pessoas, aí ele faz um link onde ele pega o seu sobrenome for Bassi, ele pega aqui a família Bassi e aí ele faz um for each. Vamos ver como é que faz aí, o link to Didio. Aqui, ó. Então, você pode ver, olhando para o C#2, né, que é exatamente, quer dizer, não é exatamente a mesma coisa, é muito parecido, só que em vez de ser enumerable, aqui é queryable. Tá? Por que é queryable? Porque aqui, na obter pessoas, ele é um iQueryable, e o enumerable, aquela classe enumerable, que tem os métodos de extensão, ela trabalha com a enumerable. Tá? A que trabalha com queryable é a classe queryable, e as duas estão no namespace system.link. Tá? E aí é a mesma coisa, chamada de um método de extensão, só que tem uma diferença. No queryable, ele passa expressions. Tá? Ele não passa exatamente o método, a lambda, né, que a gente já escreveu. Ele passa uma expression. E aí você vai ver a criação de um modelo de objetos que compõe aquilo que a gente fez. Tá? Então, vamos ver o que a gente tinha escrito. A gente queria um where onde o sobrenome fosse igual a base, certo? Então vocês vão ver ele escrevendo isso. Ó. É uma expressão de igual, de comparação de igual, aonde a propriedade
Aí tem a propriedade parameter expression, que está aqui atrás, ó, que é o parameter do tipo pessoa do valor n, né? Aí aqui ele não conseguiu traduzir alguma coisa, e ele está comparando com uma constante base do tipo string, né? E aí ele passa aqui a parameter expression. Então, na prática, ele criou uma árvore aqui para executar isso daqui, tá? E aí ele obtém aqui um iQueryable, né? É porque toda consulta de link retorna um iQueryable, e aí ele faz o for each, tá? Por que foi feito isso? Isso foi feito para que a gente possa fazer o link to, né? Então, é que quem pegou o link mais recentemente não está tão acostumado, tá? Porque está usando principalmente Entity Framework, essas coisas, tá? Mas você usa, quando a gente lançou o link lá atrás, quando a Microsoft lançou o link lá atrás, você tinha link de Twitter, link to Amazon, link de um monte de coisas. E aí, como é que isso funciona? Como isso aqui na prática constrói uma expressão de consulta, o back-end de consulta pode traduzir isso para alguma coisa. É assim que o Entity Framework funciona. Ele pega essa árvore de consulta aqui e ele pega e traduz isso para SQL. Mas se você pegar o link de Twitter, ele traduz isso para uma consulta na API do Twitter, por exemplo. Tá? E aí dá para ver um pouco, não vai dar para a gente se alongar muito, mas eu fiz aqui uma implementação desse cara, que eu vou deixar para vocês, quem quiser aprofundar, olhar de perto, lá no código que eu vou disponibilizar, que está disponibilizado para vocês, tá? Então aqui, ó, eu criei uma pessoa query, que é o meu iQueryable, né? E uma pessoa query provider, e aqui embaixo tem toda uma implementação de link para fazer essa consulta, tá? Então aqui seria um código inicial para você poder fazer essa consulta. Aqui embaixo você vai ver realmente a consulta. É lógico que ela está toda codada na mão, né? Porque para um caso muito especial de uma consulta de sobrenome, né? Mas dá para você ver o que eu estou fazendo aqui, né? Que é, se a propriedade for sobrenome, então eu vou pegar a expressão que foi passada, vou obter o sobrenome, aí eu faço um for each, consulto tal, e crio uma lista e retorno. Mas pensa que isso aqui seria traduzido para uma consulta de SQL no Entity Framework, por exemplo. Tá? E olha o tamanho do trabalho que dá fazer esse negócio. Tá? Então, o link com queryables, ele é traduzido para essa consulta toda, para que você possa ter um back-end depois que faça a consulta num lugar que a gente não sabe onde é. Tá? Ufa! Complexo, mas muito interessante. Yield não existe. Existe uma dependência de IEnumerable e async enumerable, e aí a gente precisa olhar um pouco para a IL e ver o que ela está fazendo e como o método de iterator é compilado. Tá? Então, vamos olhar aqui um yield para vocês verem isso daí. Então, aqui a gente tem um método que faz o yield de 3 valores, certo? E aí, entre eles, ele escreve 1, 2 e 3. Então, vamos voltar aqui, vamos deixar no C# 10 de novo, e vamos pegar aqui, ó, tá no namespace? Não, tá direto. Então, aqui não existe, yield não existe, e aí o método chama enum. Vocês podem ver que ele descompilou exatamente porque a gente está fazendo, certo? Mas se eu voltar aqui para o C#, C# 4, talvez? Não, C# 4 já tinha. 3, caramba, 3 já tinha. 2, caramba, o yield é velho. 1. Aqui, ó, no C# 1 não tinha yield, tá? Então, olha só o que ele fez. O método enum, esse aqui é o método enum de verdade, tá? Ele está basicamente retornando um tipo com um nome estranhíssimo chamado menor enum D0. E está passando -2, tá? Aí esse tipo está aqui, ó. Você percebe que esse aqui é um tipo que no C# você não conseguiria usar ele, né? Porque ele começa com menor. Mas na IL, esse é um nome válido, tá? Aí está aqui o tipo, né? E aí, olha só, a gente está retornando um enumerable, certo? Então esse tipo aqui ele tem que ser enumerable. E ele é um tipo enumerable. E aí ele tem que ter aqui, ó, no getEnumerator, etc., ele vai ter que retornar alguma coisa, né? E ele está retornando toda uma estrutura aqui interna dele, tá? Então, o que significa isso? Todo o jogo mesmo que acontece está aqui nesse Move Next, tá? Todo o trabalho está nesse Move Next. Na verdade, aqui não está, né? Cadê o Move Next? Aqui, ó, esse aqui, ó.
ele cria na prática uma máquina de estado, que dependendo do estado que você está, 0, 1, 2 ou 3, ele vai fazer uma coisa diferente. E aí ele reentra no método e faz alguma coisa. Tá? Então, cada vez que você dá o next, que você dá o move next, né, nele, ele vai voltar aqui, vai pegar o próximo estado e vai entrar no próximo lugar. Então tá aqui, ó, 1, 2 e 3, e aí ele vai trocando o estado. Então ele deu o write line para o 1, setou o valor corrente para 1 e setou o estado para 1. Aqui de novo ele setou corrente para 2, setou o estado para 2. E por aí vai. Aí quando chegou no final, ele setou o estado para -1 e retornou falso, ou seja, o enumerable terminou. Tá? Isso quer dizer que toda vez que você usa yield, você está criando uma classe da memória, o que vai gerar garbage collection lá na frente. Tá bom? E aí é assim que você pode fazer também o infinito. Né? Então, aqui no infinito, esse método não retorna nunca. Enquanto você der move next ali no enumerator, ele vai retornar um valor maior. Tá? Vamos ver como é que fica esse daí, o infinito. Você vai ver que ele é exatamente igual, ó, ele retorna essa classe infinito, e aí a gente vai entrar aqui no move next dela, e olha só, ele nunca vai cair naquele caso. Então, o estado dele sempre volta para 1, né? Espera aí, deixa eu ver se eu entendo o que a gente está fazendo aqui. A gente escreve 1, retorna um valor maior e depois escreve 2. Então vamos ver, ó. A gente escreve 1. Onde é que está aqui, ó? Não, escreve 2, cadê? Escreve 1. Aqui, ó. A gente escreve 1, aí seta o estado para 2, e aí ele volta aqui no 2, aí ele seta o estado para -1 e retorna escreve o write line. Aí ele dá o break, né? E a primeira coisa que ele faz é obter o segundo, que é o que acontece aqui, ó. Então, esse aqui é o primeiro estado dele, né? Olha só, tá? Que é o começo. Então, esse daqui não vai retornar nunca, tá? Ele vai sempre continuar funcionando, tá? E depois que ele sai daqui, ele seta o estado para -1 de novo, e aí ele volta no -1, onde é que ele for, ele retorna falso. Não, então, não estou entendendo onde é que ele vai terminar, porque esse cara não termina, né? Então, não sei, mas não estou sabendo ler esse cara aqui. Mas enfim, ele vai continuar entrando nesse cara infinitamente. É porque ele seta o -1, dá break, depois ele seta para 2. É isso que acontece. Aí ele vai sair do switch, vai entrar aqui, opa. E aí ele continua sempre voltando no 2, né? É isso, ele nunca termina, tá? Interessante. E aí, eu não vou entrar no infinito async ainda, porque a gente vai ter um problema aqui, porque eu não expliquei o async ainda. E aí a gente tem qual é o problema disso daqui? Tá? Ele sempre vai criar uma classe. E aí isso sempre vai gerar garbage collection. Então, se você der um throw aqui dentro, você vai gerar uma classe só para dar um throw. Então, como é que você evita isso? Tá? Você, por exemplo, aqui você vai fazer um yield com um pouquinho mais de desempenho, onde olha só, ele não tem primeiro ele checa se esse valor é menor que 0, e aí ele dá o throw logo antes, e depois que ele começa no yield, mas ainda assim esse infinito que aqui ele também é pior, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui, yield desempenho. Cadê? É a classe yield, aqui, ó, yield desempenho. Beleza, aqui. Então, ó, ele ainda gera a máquina de estado, tá? Então, você não está fugindo da máquina de estado. Né? E aí, quando você vai olhar aqui, ó, no Move Next dela, ele vai fazer a verificação e o throw, então você tá fazendo a mesma coisa. Para deixar ele realmente bom e evitar a geração da máquina de estado, você faz um método sem o yield e um método interno privado com o yield. E aí você checa seus parâmetros todos e aí você retorna a implementação direta. Então, ó, vamos ver esse aqui, ó, yield desempenho melhor. Você tem aqui o método infinito, ó, ele não tem a máquina de estado criada. Então aqui você não está colocando nada numa classe da memória, tá? Se você der o throw. Só se você de fato precisar fazer a iteração, e aí o interno, ele de fato tem a máquina de estado. Tá? Então você evita a garbage collection. Não recomendo que você faça esse código, a não ser que essa seja uma condição muito comum e você esteja preocupada ou preocupado com questões de memória.
tá bom? Vamos lá que não tem mais muito tempo para a gente falar mais sobre isso. E agora vamos falar do async. O async é muito parecido com o yield, tá? Aliás, o yield surgiu primeiro. Quando o time do C# foi criar o async, eles usaram basicamente um código parecido para criar o await, tá? O async e o await. Então, vamos lá dar uma olhada no async. Então, aqui a gente tem um método com async, né? Então, ele obtém um inteiro aqui nessa chamada desse método, ele escreve alguma coisa e aí ele dá o primeiro await, daí ele vai obtendo novamente, dando mais awaits, tá? É basicamente isso. Tem vários awaits aqui de delay, await read file e tudo mais, tá? Beleza. Vamos ver como é que isso aí funciona. Vamos abrir aqui o async não existe. A gente está no C# 1, então o que a gente vai ver aqui, ó, o método full async, né, é que tem mais uma vez a máquina de estado. Isso aqui no C# 5 ele consegue entender, ó. Mas no C# 4, ó, já não tinha, tá? Então, aqui tem mais uma vez a criação da máquina de estado e, de novo, ó, você pode ver que no final ele retorna uma task dessa máquina de estado e você pode ver que no método moveNext, de novo, tem todo aquele código que a gente viu antes. Então, é muito parecido com o método do yield, tá? Só que aqui ele está trabalhando com tasks e verificando se elas estão concluídas e retornando de acordo, tá? E aí, mais uma vez, você tem o mesmo problema de desempenho, porque para deixar ele direito, você tem que pegar e verificar os parâmetros antes e não fazer fazer o await num lugar separado, tá bom? Então, é muito parecido com a questão do que a gente viu do yield antes. Ah, é verdade, eu tenho que mostrar esse cara aqui, que é o próximo slide. Vamos lá. Tá vendo esses inteiros aqui, ó? Z, N, O e P? A gente costuma falar que tipos primitivos, eles sempre estão na stack, certo? Então, por exemplo, onde está esse N, né, esse inteiro N na memória? Ué, é dentro de um método, ele não é um campo, então ele está na stack, certo? Não está na heap. Nesse caso, quando você tem um método assíncrono, isso não é verdade. Deixa eu mostrar para vocês. Então a gente tem aqui o full async. Vamos ver o N, né? Então ele está pegando o primeiro valor de getInt e colocando no N. Talvez a gente até consiga achar o N aqui. Eu podia ter dado um nomezinho melhor, né? Tá aqui, ó, getInt N, ó. Vamos ver esses métodos getInt que ele está chamando aqui, ó. GetInt, aqui, ó. Então aqui ele está chamando, ó, aqui o N, ó. Está chamando getInt de N, com N. Que N que é esse? Vamos clicar nele. Vocês vão ver que o N é um campo dessa classe full async, ó. Está aqui, ó. Então esse N, ele não está na stack, porque foi criada uma classe, certo? Essa classe tem esse campo, e sendo uma classe, ela está na heap. E esse N está na heap também. Então olha só o que aconteceu. Por causa do async da máquina de estado, um valor que a gente imaginaria que ele estaria na stack foi parar na heap. Tá? Então é isso aí, você tem que tomar cuidado com a afirmação de que todo struct vai para tá invertido aqui, de que todo struct vai para stack, né, e que toda classe vai para heap, porque pode acontecer, dependendo como o código foi compilado, de a sua struct ir para heap, tá? Então ficar atento com isso, com essa afirmação aí, tá? Nullable reference types não existem. Existe uma dependência de nullable context attribute e nullable attribute. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Nullable reference types. Então aqui eu habilitei nullable, né, na primeira linha, e aí a gente tem alguns nullables, tá? Então aqui, ó, método produces nullable string. Então esse método pode produzir uma string nullável. Então ele está aqui retornando, ó. Vamos achar ele lá. Vou botar aqui no C# 10. Nullables não existem. Qual que é o método? Produces nullable string, certo? Exatamente o que a gente esperaria ver com C# 10. Vamos voltar aqui para o C#, sei lá, 7, acho que não tinha nullable ainda. Olha só o que ele mostra para a gente. Que não existe, né, aquela interrogação aqui.
tá? O que existe é um atributo passando system runtime compiler service nullable context 2, certo? E aonde está esse cara? Está na sua própria DLL. Ele cria um tipo novo na sua DLL, ó, tá na sua nossa DLL do .NET não existe. Isso não está na DLL do runtime, tá? Está na sua própria DLL. Ele coloca esse atributo na sua DLL, tá? E olha só, ainda tem uma outra DLL aqui, ó, nullable attribute. Tem a nullable context attribute e a nullable attribute, tá? Então a gente já pode ver que esse produces nullable string ele já colocou ali. E aí tem um outro, ó, takes string e nullable string. Vamos voltar para o C# 10 aqui. E aí tem aqui, ó, takes string and nullable string. Né? Tá direitinho o que a gente esperava, então ele recebe uma string normal e uma string nullable. Certo? Vamos voltar aqui para o C# 7 e vocês vão ver que essa string nullable recebe esse atributo nullable. Simplesmente é isso. Tá? Então, nullable não existe, são só anotações na sua DLL com atributos. Tuplas existem, mas a linguagem facilita. E o nome dos valores das tuplas não existem. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem as tuplas, ó. Então a gente tem aqui, ó, vários trabalhos com tuplas, né? Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó, esse primeiro retorna. Ele cria uma tupla com dois inteiros, né? A e B, e ele retorna ela. Vamos ver ele ali, ó. Então vamos botar aqui o C# 10. Vamos olhar aqui, tuplas não existem, e esse método retorna. Exatamente o que a gente esperaria, né? Aqui ele até simplificou, né? O retorno da tupla, né? E olha aqui, ó, as tuplas também no retorno. Vamos voltar aqui no C# 7, acho que não tinha ainda, já tinha. Estou me confundindo com as versões. No C# 6 não existia. Então o que acontece? Aquela tupla simplesmente é um tipo value tuple. E aí, olha só, o nome da tupla A e B, esquece, isso desapareceu. Não existe em lugar nenhum. Tá? Dá para a gente olhar a IL, ó, e você vai ver que não existe aquele A e B, ó, não existe nenhum lugar para aquele A e B. Tá? E aí, quando a gente olha, alguém que está obtendo essa tupla Y e J, né? No obtém 1. Então vamos voltar para o C# aqui. Obtém 1. Ele obteve o retorna, passou para o value tuple, e aí o IJ, ó, a desconstrução, ó, é simplesmente chamando o item 1 e item 2. Tá? Os nomes não existem, é item 1 e item 2, é assim que tuplas funcionam. Tá? Então, se a gente for ver aqui essa value tuple, vocês vão ver que tem value tuple com vários tamanhos. Ó. Tá vendo? Ó? E quando passa de 7, ele faz uma composição dessas tuplas. Tá? Com um rest ali, que pode ser alguma coisa que a gente não sabe o que é. Tá? Então, esses caras não existem. É simplesmente o value tuple bonitinho. Tá. Discards não existem, então para retornos eles são ignorados. Para passagem de valores é atribuído uma variável que é criada e não é usada depois. Então quer ver, ó, discards. Então aqui, ó, por exemplo, ó, ele obteve aqui o retorno uma string, né, que é esse método que retorna essa string A, e descartou. Então vamos ver o discard return. Ó, ele simplesmente chama o método. Pronto, acabou. Descartou, não existe lá. Isso aí, você até acho que no C# 10, ó, ele nem no C# 10, ele nem existe. Ele não compila, aquilo não existe, ele é removido do código. Tá? Para esse discard out, ó, então ele está descartando a saída, né? Vamos ver como é que fica. Ó. Então aí ele faz bonitinho, altvar e tal, mas se você voltar algumas versões aqui do C#, ó, ele cria a variável e ignora. Ele basicamente finge que ela não é usada. Tá? E aqui, ó, se eu tentar criar uma variável com o mesmo nome, vamos ver o que ele faz aqui, ó. Ele cria outra, com outro nome, e beleza, descarta. Se a gente olhar IL, você vai ver que na prática, né, essas variáveis elas não têm nome, tá, pessoal? Então, isso aqui é só para você... o nome das variáveis também não existe, tá? Então, isso aí é uma coisa que é para a gente, não é para o compilador, tá? É só para dar um exemplo, tá? Alguns operadores também não existem. Então, os operadores do Elvis Operator, né, e o Nullable Coalesce, ele também não existe. Então, vamos pegar eles aqui. Então, aqui, primeiro esse método M, aqui em operadores não existem, olha só. Se pessoa for nulo, ele vai anular também o resultado. Então, vamos ver esse método M.
operadores não existem, método M. Aqui ele fez bonitinho, né? Mas vamos voltar aqui para o C# 1. O que ele faz é ele vai verificar, né? Ele cria ele pega ele obtém a pessoa, verifica se a pessoa é nula, né? Ele fez um ternário, né? Se ela for nula, se ela não for nula, ele pega o nome, senão ele retorna nulo. É basicamente um operador ternário, tá? E o N, olha aqui, ó. Então, com o no coalesce operator. Então, vamos ver o método N. Ele existe até no C# 1, né? Mas se você olhar na IL, né, você vai ver que ele está basicamente comparando com nulo, e se for verdadeiro, ele retorna nulo, senão ele vai buscar outro valor, tá? Então, ele está comparando aqui, ó, esse valor com nulo e validando, tá? Então, é basicamente isso. Vamos em frente, que senão não vai dar tempo de eu terminar, porque já está em cima da hora aqui. Top level statements não existem, então aqui a gente tem na Program CS o top level statement, mas se a gente for olhar a classe program, cadê ela? Não existe a classe program, né? Deixa eu ver aqui. Program, deixa eu ver onde é que está o método main. Ele faz fora, agora que eu lembrei, ó. Ele cria aqui ó, a classe program fora e ele cria o método main. É basicamente, ele cria o método main, só que ele é menor main, o nome do método. Tá? E records e structs são simplesmente classes e structs com os membros a mais. Então aqui os records, quer ver? Ó? Então aqui um record de produto, né? Com ID e nome. O que ele faz? Cadê? Produto. Vamos ver aqui no C# 10. É que aqui no C# 10 ele entende, né? Vamos pegar no 8. O que ele faz aqui é basicamente criar uma classe com ID e nome, propriedades, né? ID e nome, tá? E o set, você vê que não existe init também, tá? Get set mesmo. Então quem faz o init é só o C#, não existe init na IL. E aí ele cria os métodos todos, toString, ele cria o deconstruct aqui embaixo, ó, ele cria os construtores todos, tá? Mesma coisa vale aqui para esse struct, tá? Então, se você for olhar struct de cor, ela é basicamente uma struct com os campos a mais ali, exatamente o que você esperaria. E se ela for imutável, uma read-only struct, ele faz aqui com set também, mas não existe o init, tá? Já mostrei que o init não existe, é só um set. E pattern matchers não existe. Na verdade, pattern matchers são só iguais, não vai dar tempo de eu mostrar, porque já está acabando o meu tempo, mas é basicamente comparações com os campos. Tá? E aqui eu ia ter que terminar com a orientação a objetos, e a gente ia dar uma olhada num dump de memória e tal, mas eu só tenho mais 1 minuto, né? Então não vai dar para a gente entrar nesse cara. Mas esse aqui é um dos que mais explode a cabeça, mas não vai dar tempo mesmo. De repente a gente faz outra aí no YouTube da Lambda depois para entrar nesses caras aí, tá? Mas a orientação a objetos também não existe, tá? É um bando de método estático que você passa uma estrutura de dados para o método. Tá? Para quem conhece Python, é muito parecido com aquilo lá, tá? Algumas referências para a gente fechar. O Book of Runtime, tá? Eu coloquei aqui um bit.ly para vocês, então é bit.ly/CLR-BOTR para Book of the Runtime, né? Tá em inglês, né? Porque o pessoal de trabalha no time .NET tem que ser em inglês. E os repositórios com exemplos tá no na minha org de samples do GitHub. Então é github.com/didio-samples/ tudo escrito .NET não existe, tá? Todos os exemplos de código estão lá, vocês podem olhar, mas como vocês viram aqui, tem nada de muito excepcional, tá, pessoal? Então é isso, obrigado por terem participado aqui da palestra. A gente tem um evento muito legal pela frente, aproveitem. E não sei se a Caroline vai voltar aí. Já estou por Olá, aqui. Caroline. Tudo bem. Foi muito legal, muito obrigada, viu, Giovanni? Eu que agradeço, tamo junto. Como é que eu paro de compartilhar? Nem sei. Olha, eu também não sei. Ai, caramba, como é que faz Será isso? que o Talvez. suporte pode dar um... Se eu parar o PowerPoint, ele vai... Eu não sei como é que eu faço para...
Tem que eu não sou muito especialista em... não sou nada especialista em Zoom. A gente pede uma ajuda Então, pro... como é que faz? Eu não sei. Stop vídeo. Ixi, se alguém souber aí, pessoal, dá uma dica. Ali onde tu colocou compartilhar tela, deve ter um compartilhar em vermelho ali. É que eu só tô com isso aqui, ó. Tu Aqui, só tá com essa aba aberta? tava em outra, apareceu numa outra.